Bom Você dia. primeiro. Não, porque você Bom dia, vai... boa tarde. Bem-vindas, bem-vindos a mais uma mesa, Monte Santo. Essa mesa, eu queria fazer um agradecimento ao Instituto Camões no Brasil, 90 anos. Agradecer aos convidados, muito obrigada pela presença. E eles vão conversar mediados pela Marina Persson, cineasta e apresentadora. Boa mesa. Obrigada, Fernanda. Bom dia a todas, a todos que estão aqui dentro. A turma lá de fora também. É uma plateia incrível, participativa, vibrante. Bom dia, pessoal. Vocês estão aí na praça. São eles que, primeiro, a gente sente o calor da mesa sempre quando a gente ouve os barulhos lá de fora primeiro. Bom, a gente acho que chegou à mesa mais cinematográfica dessa Flip. Né? Uma mesa que vai falar sobre cinema, literatura, sobre os sertões, sobre o Brasil, sobre Portugal. Então, vou começar apresentando os nossos ilustres convidados. Bom, o Ismael Xavier é um dos maiores pensadores sobre cinema brasileiro hoje. Ele nasceu em Curitiba, mas isso foi um acidente, pelo que eu entendi, né? Com 10 meses já foi para São Paulo. Eu aprendi ontem, ele me deu aula durante muito tempo e eu só soube disso ontem. Ismael foi aluno da primeira turma da Faculdade de Cinema da USP e, desde que se formou, é professor da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo. Bom, mas o Ismael também já deu aulas em outras terras, como nas universidades de Nova York, de Iowa, de Chicago, Paris 3, Sorbonne Nouvelle, Buenos Aires, La Plata. Mas a sala de aula não é o único terreno por onde Ismael ensina, porque ele também distribui o seu conhecimento e o seu pensamento através dos livros sobre cinema e cultura brasileira. São muitos livros, a gente tentou contar, chegamos nos 10, né, Ismael? Mais ou menos. Acho que é 9. 9, bom. Eu vou citar aqui 2, que é o Alegorias... Eu já percebi que o Ismael é muito preciso. Exatamente. Eu vou citar o Alegorias do Subdesenvolvimento, que é o Cinema Novo, Tropicalismo e Cinema Marginal. E este aqui, que está em minhas mãos, eu já consegui... Olha, ele é novo o livro, mas eu já consegui gastá-lo. Veja, ele já está usado, já está rabiscado. Este livro, Sertão Mar, Glauber Rocha e a Estética da Fome, que é um livro de 83, mas que tem uma nova edição, novíssima em folha, pela editora 34, que está sendo lançado aqui mesmo. Ótimo. É isso. Bom, Miguel Gomes. Miguel Gomes, aqui ao meu lado, cineasta, nasceu em Lisboa, em 72. Trabalhou como crítico de cinema por 5 anos em Portugal, onde ele escreveu sobre cinema para o jornal O Público, que é um jornal, pelo que a gente comparou aqui com outros jornais, um jornal progressista. Tem dias. Tem dias. Como os nossos, talvez. O Miguel estreou como realizador, como grande parte dos cineastas, com curta-metragem em 99. O seu primeiro longa é de 2004, e eu vou pedir para vocês prestarem atenção nos títulos, que são muito interessantes. O primeiro filme é A Cara que Mereces. Depois o Miguel realizou Aquele Querido Mês de Agosto, isso foi em 2008. Tabu, em 2012, que é o único filme que eu encontrei na livraria da Travessa aqui. Estou fazendo merchandising. Esse aqui é Tabu. Esse filme é um dos meus favoritos da vida mesmo. É um filme que foi premiado no Festival de Cinema de Berlim. E, mais recentemente, As Mil e Uma Noites, que é uma adaptação livre do clássico da literatura árabe, 3 volumes, cerca de 2 horas cada, que estreou no Festival de Cannes em 2015. Bom, Miguel mora em Lisboa, mas ele está se preparando para se mudar para Canudos. Sim, porque Miguel vai filmar uma adaptação da obra de Euclides da Cunha, Os Sertões, que vai se chamar Não os Sertões, outro título. Já vamos falar sobre isso. Agora, pelos títulos dos filmes, dá para perceber que o Miguel não é um cineasta, digamos assim, muito convencional. Falaremos sobre isso. Vocês podem mandar perguntas. Quem está aqui dentro pode mandar perguntas para a gente. Perguntas são super bem-vindas.
enfim, tem papéis por aí, ou se não tiver, arranca de algum lugar, traz aqui a gente para eles e a gente, na medida do possível, a gente vai fazê-las. Bom, na quinta-feira a gente teve um evento, um acontecimento muito interessante aqui na Flip, que foi como é que eu vou definir? Um pocket show, uma performance, um acontecimento da Ava Rocha, que é filha do Glauber, logo antes da exibição de Deus e o Diabo na Terra do Sol. E como esse é um tema aqui da nossa mesa, para começar, eu vou pedir para o Ismael... o Ismael escolheu um trecho do filme para mostrar, e vou pedir para você, então, explicar que trecho é esse e por que da sua escolha. Bom, já pode dizer boa tarde, né, a todos. Depois de meio-dia já é um prazer estar aqui na Flip para esse diálogo, para essa conversa. Bom, eu antes gostaria de fazer uma observação sobre Euclides da Cunha, porque depois, mais tarde, é importante fazer uma conexão entre aspectos de estilo do escritor e aspectos de estilo do Glauber Rocha como cineasta, né? Porque há uma maneira do Euclides da Cunha se referir a todo o processo de constituição da natureza do sertão, que é todo dentro de um eixo dramático, né? Tudo é luta, tudo é drama, que se estampa, né, na própria configuração da paisagem, na própria situação, né, criada para as dificuldades da sobrevivência humana nesse terreno, né? E nós temos um processo pelo qual, ao longo do livro, tem uma moldura muito positivista, né, de explicação de tudo, um certo evolucionismo que tanto vale para a natureza como para a experiência histórica humana, dentro de uma postura de luta entre raças. Há expressões como raça inferior, raça superior, há observações, digamos, críticas em relação a miscigenações de diversas ordens, e ele vai criando, né, uma moldura que parece que iria se desdobrar numa justificativa do massacre de Canudos, não é? Porque ele chega a dizer que, em relação ao próprio Antônio Conselheiro, né, ele poderia ter ido para o hospício, mas terminou na história, foi para a história. Quer dizer, são frases muito duras em relação a um diagnóstico preliminar. Mas no momento em que ele passa a descrever a guerra, e da qual ele também foi um observador de perto, mas já a partir de um certo momento. E ele se valeu muito, como foi explicado aqui já, de testemunhos, os mais variados, de pessoas a quem ele ouviu, e ele acabou alterando absolutamente a sua visão de toda aquela experiência da guerra, e acabou acusando, né, essa expedição comandada por uma república positivista, né, e levada à frente pelo seu exército, acabou qualificando como um crime, né, com todas as letras e com toda a dramaticidade que é muito própria do Euclides. Quer dizer, o estilo dele é muito marcado por uma vivacidade enorme, assim, é um estilo, como algumas pessoas usam a palavra vulcânico, que vem assim como uma coisa que vai jorrando, né? E, de certo modo, há aspectos do cinema do Glauber que, lidando com esse mesmo mundo, né, podem ser trazidos como um tipo de cotejo que se possa fazer entre o filme do Glauber, que é O Deus, o Diabo na Terra do Sol, que foi o primeiro, o cinema brasileiro, a dialogar com Euclides da Cunha e com o livro Os Sertões, né? Ele é um dos marcos do cinema novo, na sua fase inicial. É um filme que foi concebido em 63, foi rotorizado e filmado, né, antes de março de 64, quando houve um golpe. Então, ele é um filme muito marcado por aquela atmosfera de uma expectativa de realização de reformas, que eram chamadas reformas de base, não é? Reforma agrária, que era mais polêmica, e isso tudo tem a ver com o filme Deus, o Diabo na Terra do Sol. Eu não sei se... Vamos esperar um pouquinho,
continuar o diálogo com o Miguel, depois passamos o trecho? Quer passar o trecho e comentado em cima? Vamos, daí eu vou... Eu quero ver o trecho. Acho melhor. Hã? Né? Eu quero ver o trecho. Então vamos por... Então, esse trecho é o seguinte. Pronto, resolvido. O trecho que eu acho importante é quando o Manuel, que é o protagonista, junto com a sua mulher, Rosa, são camponeses, ele cuida do gado de uma fazenda. No início do filme nós temos uma situação em que há a morte de reses, em que ele constata tal. E quando ele vai fazer o acerto do seu trabalho com o proprietário das terras, o coronel, né, Moraes, ele é enganado de uma maneira muito óbvia pelo coronel e ele tem um momento de revolta, recebe uma chicotada do coronel e, como resposta, ele mata o coronel a facadas. Né? E aí ele tem que fugir, porque aí os jagunços do coronel vão atrás dele, há um conflito. Nesse conflito é morta a mãe dele. Mas ele e a mulher escapam. Então nós vamos ver o trecho, depois dessa primeira etapa do cotidiano do casal, vai haver a primeira ruptura, que é essa que envolve essa perseguição e a decisão do Manuel de que ele vai seguir Sebastião, que é um líder religioso, né, que está tendo seus seguidores, já apareceu no início do filme, uma sequência rápida. Então nós vamos ver o momento em que a câmera, o filme e os personagens, esse casal, sobem para o Monte Santo para encontrar esse líder religioso que vai fazer a sua pregação. E depois eu tenho um comentário rápido sobre... É um momento em que se inicia o diálogo direto com o Euclides da Cunha, né, e eu vou comentar esse trecho em seguida, rapidinho. Maravilha. Então, no telão. Dá para dar uma paradinha? Não. Você não quis Dá um pause. ajudar. Stop. Isso, pause. Tá. Pause. Eu Obrigada. acho bom antecipar essa percepção. Vejam como o Glauber é muito preciso na construção formal, digamos assim, das imagens. A gente tem essa situação de enterro da mãe, e ele destaca muito esse monte de terra que foi aquele próprio Manuel, não é, pôs sobre o cadáver, e tem essa cruz. Vista de perto, que vai ter um plano que vai aproximar mais a imagem do túmulo e da cruz, vai fazer uma rima visual com essa subida para Monte Santo, em que vamos ter um monte e em cima a cruz, que não é, empunhada pelos beatos, que são os seguidores. Então, tem uma rima entre essa questão do túmulo e a questão de Monte Santo como o lugar de um movimento e de uma experiência que vai constituir uma etapa na vida do casal, marcada também já por uma antecipação do aspecto ligado ao massacre e à morte de todos, né? Com exceção do casal que escapa, porque a história do casal vai continuar, né? Porque o casal é representante de todos nós, no sentido das etapas da vida que estão ligadas à história brasileira, né? Então, vamos ver essa rima que o Glauber estabelece entre o túmulo e o monte, hein? Vamos lá. Mas foi a mão de Deus me chamando pelo caminho da desgraça. Agora não tem outro jeito senão ir para Monte Santo, pedir Sebastião para proteger a gente. Bora logo. Não temos nada para levar, a não ser nosso destino. Foi D. Pedro Alves que descobriu o Brasil e fez a escada de pedra e de sangue. Esse caminho no Monte Santo é para levar até o céu o corpo e a alma dos inocentes.
dizendo que o mundo ia acabar nesta seca, com o fogo saindo das pedras. Os prefeitos, as autoridades e os fazendeiros disseram que eu estava mentindo e que o sol era culpado da desgraça. Mas o ano passado eu disse que ia secar 100 dias e ficou 100 dias sem chover. Agora eu digo, do outro lado de lá, deste Monte Santo, existe uma terra onde tudo é verde. Os cavalos comendo as flores e os meninos bebendo leite nas águas do rio. Os homens comem o pão feito de pedra e poeira da terra vira farinha. Tem água e comida, tem a fartura do céu e todo dia, quando o sol nasce, aparece Jesus Cristo e Virgem Maria, São Jorge e meu santo Sebastião, todo cravado de flecha no peito. Preciso mostrar aos donos da terra o poder e a força do santo. Eles tiraram Dom Pedro do trono e agora querem matar quem ama o imperador. Mas quem quiser alcançar a salvação, fica aqui comigo de hoje em diante, até o dia que aparecer no sol o sinal de Deus. Vão descer 100 anjos com as espadas de fogo, anunciando o dia da partida e abrindo nosso caminho nas veredas do sertão. E o sertão vai virar mar, e o mar vai virar sertão. O homem não pode ser escravo do homem. O homem tem de deixar as terras que não é dele e buscar as terras verdes do céu. Quem é pobre vai ficar rico no lado de Deus. E quem é rico vai ficar pobre nas profundas do inferno. E nós não vai ficar sozinho, porque meu irmão Jesus Cristo mandou um anjo guerreiro com sua lança para cortar a cabeça dos inimigos. Estou condenado, mas tenho coragem. Entrego minha força ao meu santo para libertar o meu povo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Pode cortar? Ótimo, obrigado. Eu faço comentário já, melhor? Sim, tá, desculpa, por favor. eu vou... Bom, aqui nós temos na subida a Monte Santo essa dramatização, inclusive com a presença muito forte já da música, né? E o que é interessante é que na pregação desse personagem, que aqui é o Sebastião, há
trechos extraídos de falas do Antônio Conselheiro, né? Essa profecia, nas palavras do Conselheiro, segundo o próprio Euclides, o sertão vai virar praia e a praia vai virar sertão. Com essa ideia da inversão fundamental, é que tem que se preparar para esse cataclismo que vai gerar essa nova era, né? E tem também outra questão, que é a defesa do império, do imperador, o antirrepublicanismo, tal, que foi o pretexto, né, que levou àquela repressão tão violenta. E, ao lado disso, nós temos a construção desta tensão que aparece no casal, porque a Rosa, desde o início, ela não aceita essa adesão. Vocês veem que na subida ela tenta segurá-lo, ele empurra, ela cai. E essa tensão entre a Rosa e Manuel nesse período vai ficar marcada até o final desta etapa da vida deles, né? Quando virá, enfim, uma intervenção repressiva e vai terminar com essa experiência. O que o Glauber, enfim, estabelece é uma trama que, na verdade, é a invenção glauberiana total, né, em que desta tensão entre a Rosa e o Manuel, criada por essa presença desse líder ao qual Manuel entrega, né, sua alma ali, isto vai gerar um momento em que a Rosa vai estar se sentindo mal, tem esse vento que é muito frequente ao longo de todas as cenas de Monte Santo, e ela vai ser considerada pelos beatos como dominada pelo demônio. E aí vai ser feito um exorcismo da Rosa. Possuída pelo demônio. Ela está possuída pelo demônio. E esse exorcismo é uma invenção do Glauber também, porque não há testemunhas desse fato, é que o Sebastião pega uma faca, né, e mata uma criança, sacrifica uma criança para purificar a Rosa, né? E esta mesma faca, quando o Manuel, que está segurando a criança, numa capela que tem lá, ele dá um berro, o Sebastião tem um sobressalto e a faca cai no chão. E esta mesma faca vai ser colhida pela Rosa, que vai matar o Sebastião. Então é a Rosa que mata o Sebastião antes mesmo de vir todo o massacre, que virá não da parte de um exército que vem de fora, ou da polícia militar da região, que venha como elemento externo àquele mundo do sertão, né, fazer, né, com que essa experiência chegue a seu fim. Mas é uma figura mítica no filme chamado Antônio das Mortes, que é apresentado como matador de cangaceiros, mas no fundo é ele quem recebe a incumbência de matar também o Sebastião e os Beatos. E o Antônio das Mortes é uma figura simbólica, porque quando ele vem para perpetrar o seu massacre, o filme faz uma montagem na qual o Antônio das Mortes se multiplica, como se ele não fosse como se ele fosse essa entidade repressora, né, que nesse esquema que o filme monta, faz da experiência de Monte Santo e desta fase da jornada do casal, né, uma etapa rumo a etapas que virão em seguida e que vão compor a configuração de um resumo da história. Porque a gente sai de uma referência a 1897, de Canudos, né, e há outros comentários sobre Canudos e sobre Antônio Conselheiro no filme, a gente passa para um momento em que o narrador da história, o cantador cego, conduz o casal para o encontro com o último cangaceiro, que era o Corisco, que foi um sobrevivente do massacre que houve do bando de Lampião. E o Corisco é introduzido como o Diabo Loiro, que era o apelido dele mesmo, de Lampião. Então a gente sai da figura de Deus para a figura do diabo. Daí o título do filme, né? Deus e o Diabo. Só que Deus e Diabo, nesta jornada do casal, né, são concebidos como etapas de um movimento do Manuel, e essa repressão que se dá sobre essas etapas, porque depois é o mesmo Antônio das Mortes que vai matar os cangaceiros, são vistas como um movimento em direção a um
processo futuro, que não está no filme, mas que é profetizado ao longo do filme inteiro, que é essa ideia do sertão virar-mar. Só que a ideia do sertão virar-mar, na ótica do filme, é muito mais relacionado com a ideia de uma revolução social, de uma efetiva transformação, né? E depois eu vou comentar mais sobre essa questão das etapas, senão eu vou ficar aqui alongando demais essa minha primeira intervenção, já foi longa. Então eu queria sempre lembrar isso, que a alegoria do Glauber, ela condensa anos e anos de história e, ao mesmo tempo, ele tem esse ritmo muito dramático. Vocês viram como ele filma os camponeses? São camponeses da região que ele colocou ali. E ele faz com que eles tenham posturas, que o rosto, né, fica muito marcado, ou a atitude, de modo a um pouco teatralizar esse momento, que a música também... O Glauber é muito teatral na maneira dele demarcar o terreno da encenação. Ele faz de determinados aspectos da Caatinga ou do monte como se fossem palcos fechados. E tudo o que acontece nesse universo do sertão é endógeno. Tudo o que acontece lá pertence ao próprio sertão. O sertão é um mundo que funciona como um microcosmo fechado, e por isso mesmo ele, enquanto microcosmo, pode ser uma alegoria de outro tipo de realidade mais ampla que não está ali presente, né? Ok, é só isso. Miguel, você vê o que te aguarda, sertão. O sertão te aguarda. Não, ele já esteve lá. Ele já esteve lá, mas vai filmar o sertão. Bom, a minha pergunta, na verdade, eu estava conversando com o Ismael agora há pouco, tem a ver com uma curiosidade do Ismael, então eu vou pedir para o Ismael fazer a pergunta para o Miguel. Não, é bem simples. É aquela pergunta. Toda vez que alguém, né, faz um projeto de filme que faz um diálogo com uma obra literária, a pergunta vem: como é que se engendrou, né, na sua experiência, esse projeto? Dos sertões. Aí como você chegou nos sertões? A resposta é a mais simples possível. É a partir do livro. Então, há esse livro, e eu li por acidente, já tinha ouvido falar muito. É um livro que, infelizmente, tem uma aura mítica, mas é um livro pouco lido, não? Eu tenho essa sensação. E então já tinha ouvido falar sobre o livro. Então, um dia peguei no livro e estava voando para cá, era num avião, e eu vinha fazer promoção do meu último filme, As Mil e Uma Noites, e estava voando para o Rio ou para São Paulo, já não me lembro. E então peguei no livro. Ninguém te deu, você pegou porque por curiosidade. Eu trouxe de Lisboa, comprei em Lisboa. Em Lisboa? Em Lisboa. Em Lisboa também vendem os sertões. Olha, bom saber. Então, eu abri o livro e li 60 páginas. E tem esse mito sobre os sertões. Há muitas pessoas inteligentes que recomendam a leitura a partir da última parte, ou seja, da luta, da guerra. Olha, eu adorei estar a ler sobre a fauna da Caatinga. Fiquei completamente surpreendido, porque de repente achei que estava lendo uma das prosas mais poderosas, mais incríveis de toda a língua portuguesa, da história da língua portuguesa. E não estava preparado para isso. E fiquei tão entusiasmado que eu tinha ao meu lado o meu produtor português, lá no avião, e perguntei para ele: Urbano, é o nome dele, Urbano, esse livro é incrível, vamos fazer... Estamos no Brasil, estamos chegando no Brasil, vamos ver se conseguimos fazer uma versão deste filme. E ele disse, claro, mas ele nunca tinha lido o livro, ele não sabia nada, não sabia que tinha uma guerra. Bom truque esse. Então, você fala, vamos fazer, depois você explica o que é. Eu também estava na parte, não é, das plantas, já sabia que ia haver uma guerra. Mas aproveitei e ele disse, claro, vamos fazer este livro. E pronto, e estamos aqui e estou preparado para, em janeiro, partir para Canudos. Mas, de facto, o que me levou a querer fazer este filme foi o Euclides da Cunha, em primeiro lugar. Foi o livro do Euclides da Cunha
que eu acho um dos grandes monumentos da história, literários da história da língua portuguesa. O segundo motor para fazer este filme é Canudos. Porque depois de ler o livro, eu fui para Canudos. E aí conheci o pessoal de Canudos. Então, eu pensei, eu quero fazer uma versão dos Sertões, do Euclides da Cunha. Vocês sabem que há essa guerra entre os euclidianos e os conselheiristas, não é? Eu sou português, não tenho nada a ver com isso. O que pode ser uma vantagem. É a minha estratégia. É ser fiel ao amor que eu tenho pelo texto do Euclides, mas também ser fiel ao povo de Canudos. Como é que eu vou fazer isso? Tenho que esperar. Eu queria... eu não sei se... bom, apesar de ser o tema desta... Não tem um trecho de material dele? Do quê? Que horas que você quer mostrar? Sim, podíamos passar. Há um trecho de um filme meu, que eu vou explicar assim muito brevemente. E depois, eu não vou nada explicar. É o final, é um filme chamado Aquele Querido Mês de Agosto. É um filme que tem 2h30 e aqui vamos estar ao minuto, no momento 2h24, uma coisa assim. Então, é o final do filme e tem uma discussão entre um diretor de cinema, que é muito estúpido, vocês vão ver, acho que o vão reconhecer, e um diretor de som, um engenheiro de som, que por acaso esteve aqui o ano passado, chamado Vasco Pimentel, e passou o mesmo trecho. Nós não sabíamos, e eu disse, não... À Marina, não nos vamos preocupar com isso de passar 2 vezes de seguida, em 2 anos. Isso quer dizer que é um clássico. Exatamente. Então, vamos assistir a esse trecho. Já se configura um clássico, 2 anos seguidos na Flip. E depois eu explico como é que isto tem a ver com aquilo que nós estamos aqui a falar e que o Ismael está a falar e eu também. No telão, por favor. Ele pega. Ah? Sim. Diga, chefe. Bom, esta conversa não sei se é muito agradável, porque há coisas que se estão a passar no som deste filme que não era suposto estarem a acontecer. Há coisas... Ligou-me o João Nicolau, que está a sincronizar o material, e ele descreveu-me o som de alguns planos, e eu disse, não, isso é impossível. Há sons fantasma nesses planos, há sons que não estavam lá. Quer dizer, se eu quiser ter outros sons, eu sei que tenho muitas pistas no computador e posso pôr os sons que eu quiser, posso pôr... Quer dizer, mas se eu vou para o meio da natureza, tenho um plano ao pé de um ribeiro e ouço uma canção, mas não estão lá colunas, como é que é possível? Como é que é possível? Como é que é possível haver sons que não estão lá? É tudo muito estranho, Vasco. Coisas esquisitíssimas. De aparecer sons que ninguém ouviu, mas o gravador registou, não sei o quê. E agora? Como é que é possível? Quer dizer, tecnicamente é possível. Não, é possível, tecnicamente não é. Vou lá um momento perceber isto, mas não, tecnicamente é impossível. Há bocado está a falar de cassetes, não sei o quê, com pistas, isto não tem pistas, não é nada, isto não é cassetes. É um disco rígido, está aqui, registra as coisas que eu quero. Eu vou às coisas, não sei o quê. Eu posso querer coisas e vou e não sei o quê, e elas vêm ter comigo e não vão ter com vocês. Agora, técnica, isto não acrescenta nada do que não... coisa. Eu é que vou lá, eu vou lá. Vou e quero tanto que vou lá. Mas tu estás ao meu lado, a gravar estes sim. planos. Estás a gravar e nas cassetes parece outra coisa. Não... Porque eu sou diferente de ti. Mas eu gostava que, sabes, de ter o som das coisas que estão lá. Quer dizer, eu se eu quiser acrescento coisas, mas gostava de ter as coisas que estão lá. Só, as coisas que estão lá. Depois a gente, se quiser, acrescenta coisas. Mas, quer dizer, na Serra não há canções.
Ok? Pronto, não há canções na Serra. Vasco, tu sabes disso. Não há. Aqui, por exemplo, neste momento, não há nada. Bom, ok, isto está a ganhar proporções um bocado. Vasco, mas tu não estás a perceber o que é que. Eu acho que tu não estás a perceber bem do que é que se está a falar. É assim, essas características que tu disseste, que encontras sons e que és diferente dos outros, é por isso que tu estás aqui. Ou seja, é porque és esse tipo de diretor. O que eu acho é que não, se tu ouvisses o que o João Nicolau diz que ouviu nos planos que estamos a falar, tu ias também concordar que aqueles sons não estavam lá. Ou seja, estamos a falar de coisas diferentes. É impossível ouvir. Tu próprio saberias que aqueles sons não existem. Se tu os ouvisses, eu vou fazer com que o material chegue cá para tu seres confrontado com isso e perceberes de que é que estamos a falar. Porque aquilo não existia mesmo. Ou seja, a não ser que tenhas um alcance com esse microfone de quilómetros e quilómetros e quilómetros e apanhes uma arante em casa a tocar a música na sua sala. Mas Estás a usar qual de outra microfone? forma não era possível. Este é um microfone normalíssimo, é estereofónico. É omnidirecional ou unidirecional? Não é nada, nem uma coisa, nem outra. Olha que pergunta. São dois microfones, um deles unidirecional que aponta para a frente, o outro aponta para os lados, que apanha a informação estereofónica que vem dos lados, não sei o que, essa coisa toda. Portanto, eu situo, conforme o microfone situas, as coisas gravam-se e filmam-se, não sei o quê, com vontades, com memórias, com querer coisas, com não sei o quê. Sem isso, eu não sei, chega-se num botão e arrancou isso, uma grande estupidez. O que interessa é se há uma solução ou não. Não é? Quer dizer, como é que se resolve não isto? ser uma grande é igual a tudo, no campo, contra coisas, não sei o quê. Tu vais ouvir e vais ver se ouves aquilo. Está bem, Eu acho que tu vais ver que não fazem ouves parte. também. E essa é a Ninguém ouve questão, nada. como é que tu ouves? Vasco Pimentel, como é que se resolve Como é isso? que eu vou falar parar? Querem chafana ou polpa lagarei? Pai, depois, não é agora. Agora quero só gravar. Estás a ouvir o som, É perder anormais como eu. e com o vento aparece. Ouvir coisas, a não deixar escapar, a criar condições para o Senhor, a não sei o quê, essas coisas que ninguém vê, que ninguém ouve, não sei o quê. Eu ouço e o meu coração também ficou para no lá. Podes mudar isso, Vasco, podes mudar isso. Se podes mudar isso, é possível tu chegares a Fazer à vez. Não existe. fazer à vez. Eu ter o som que existe. O som que existe. Posso fazer mais isso. É menos interessante, acho que estou-te a fornecer coisas menos interessantes. Eu preferia não ficar igual aos tais. Toda a gente que não ouve nada, que só não ouve nada, como toda a gente não ouve nada. As pessoas ouvem as coisas mais abomináveis, passam o dia todo a ouvir coisas abjetas que, repara, eu não estou lá. Nessa coisa em que as pessoas normais estão sempre a ouvir coisas absolutamente insignificantes, não servem para nada, a Floribela a bomba na televisão, o Raquel Parta, todos os gritos no restaurante, o Benfica, o Sporting, não sei o quê. Eu essas sempre não ouço, não vou lá, não estou, para mim não existem. Eu também podia queixar, entro num café assim, está aqui uma coisa que não existe, isto não existe, eu estou a ouvir tudo aos gritos, tudo a não sei o quê, o Valentino Loureiro na televisão, a Floribela na outra. Eu também posso me queixar, que estão a mudar a realidade, ou esta merda não existe e tal, porque para mim não existe, eu nunca estou lá, para mim não existe, para mim existe uma arante a cantar numa floresta, não sei o quê, lá muito ao longe, uma coisa muito bonita, grande coisa. Opa, porra, pá. Isto não pode ser assim. Isto não pode ser assim mesmo. Se é teu, controla. Se é teu, controla-te. É a única coisa que eu posso fazer, não. Mas faz isto para esta equipa, está bem? Porque nós todos estamos a fazer o filme da maneira que queremos, quer dizer, depois a gente faz o resto mais tarde, estás a ver? Sim. Controla-te um bocadinho. Sim. Então, Miguel, por que você escolheu este trecho? Primeiro para mostrar como esse diretor de som é um gênio. O Vasco Pimentel é um gênio. Esta cena foi toda improvisada. Nós tínhamos o tópico do assunto, essa história de o Vasco estar registando sons que não só viam na realidade. Mas o cinema, de facto, ele tem razão. E o diretor de cinema é estúpido. É tão estúpido que o filme acaba logo de seguida. Ele promete, o Vasco promete não apenas registar estritamente aquilo que existe na realidade. Então não tem mais filme. O filme termina. Porque o cinema tem esta coisa dupla de, por um lado, poder captar, caçar
todo o lado material do mundo, filmar pessoas concretas, filmar lugares concretos, filmar a matéria, não é? Mas, por outro lado, também é preciso o desejo, aquilo que o Vasco fala, os desejos, uma espécie de mundo invisível que existe e que são projeções de quem faz filmes, de quem participa em filmes. Então, o Glauber trabalhava com isso, claro. E por um lado, os filmes dele são muito materiais, por outro lado, tem aquilo não é a vida. O cinema não é para ser a vida. Às vezes eu acho que o cinema passa demasiado tempo fazendo um esforço para convencer o espectador que está assistindo à realidade. A vida vai ganhar ao cinema. Isso não é inútil. Então, mas o cinema pode ser algo que fala sobre a vida, que fala sobre a nossa realidade de um outro jeito, de uma forma artificial. E então é necessária, digamos, os dois lados. É necessário realidade, o que quer que isso seja, e é necessário imaginário. Toda a mitologia que vem dos sertões que o Glauber pegou, isso é tão real como as pedras, como o Monte Santo. Eu subi no Monte Santo. Lá em cima é o céu, de facto é muito bonito, mas o caminho para lá é o inferno. Isso eu garanto para vocês. Se arrependeu no meio do caminho? Se arrependeu de ter falado que vou chegar lá no meio do caminho? 47 vezes. Mas eu sou teimoso, então cheguei lá. E claro, você chega lá, para além de ser muito bonito, se você consegue, é o céu. Você merece, não? Ter o céu. É isso. Eu queria te perguntar uma coisa. Você fez um texto recentemente falando que você tem essa sensação, né, de que o Brasil mantém uma relação muito estranha com os sertões, né, porque ele quase não lê, você falou isso, né, que quase não lê os sertões, apesar de reconhecer a importância, e se interessa pelo que é narrado ali, mas reclama da complexidade do texto, da dificuldade do texto, né? E que também a gente convive mal com as ambiguidades, né? Das contradições dos sertões. E aí, eu só queria fazer um parênteses aqui, dar uma dica, que tem um podcast muito interessante do Instituto Moreira Salles, da Rádio Batuta, que eles fizeram, acho que 5 episódios, sobre os sertões. Então, o Guilherme Freitas, ele entrevistou várias especialistas, inclusive a professora Valnice, que abriu essa flip, e é muito interessante para compreender, assim, mesmo quem não leu, assim como, né, quem não leu, acho que pode ser bem rica essa experiência. E, Miguel, eu queria te perguntar, então, para você comentar o título do seu filme, Selvageria. Faz-me essa pergunta mais uma vez, depois de eu dizer outra coisa, também, porque eu sou muito esquecido. Então eu vou dizer só outra coisa sobre os sertões, para tentar explicar um pouco esse fascínio dos sertões. É que eu acho que esse livro é um livro que tem um espectro, ou seja, o que ele trabalha é muito, muito largo. É muito grande esse espectro. E esse espectro começa por o livro querer ser, e quer ser, uma abordagem muito científica, muito lógica, o lado de engenheiro do Euclides, o lado positivista dele, construída. Depois lá dentro é como se fosse um edifício e a casa tem coisas absurdas. Mas esse absurdo não é mau. É magnífico. Ou seja, é um livro de opostos, que tem uma espécie de desejo de máxima racionalidade, mas depois lá dentro tem passagem de um para o outro, momentos completamente de escrita irracional. Parece que se sente o Euclides a ficar raivoso, a ficar... Sente-se o estado
de alma, não há qualquer tipo de neutralidade. Isso, para mim, é único. Há muitos poucos casos que eu conheço, eu já estou ficando velhinho e desde pequeno tive o gosto de ler, portanto, fui lendo muitos livros e eu não conheço muitos casos de algo assim, que tenha este espectro tão grande entre uma estrutura tão racional e os detalhes são completamente, lá dentro é completamente delirante, irracional, caprichoso. Qual era a sua pergunta? Por que o título do filme será Selvageria? Então, no primeiro, nós trabalhámos durante 2 anos para chegar a este roteiro. Eu e mais 3 roteiristas. O primeiro ano foi para chegar próximo, tentar capturar, tentar encontrar equivalentes aos mecanismos literários dos Sertões, à estrutura dos Sertões, porque nós queremos mesmo fazer uma adaptação de Os Sertões. Não é aquela coisa, aquele filme dos anos 90. Uma reconstituição como o Sérgio Rezende fez, com o Zé Wilker, como o Conselheiro. Não vai ter uma história de amor. Os Sertões não é um romance. Tem uma subpergunta para você colocar na sua resposta, que é: o filme será como As Mil e Uma Noites em 3 partes de 2 horas, porque nós temos 3 partes nos Sertões, ou como? Não, aí eu fiquei vacinado e não vou fazer não mais vai falar. De 3 partes. Não vai falar. Achei que eu não ia falar. Não, eu vou fazer um filme pequenino, de 2 horas, tem 2 horas e 5, segundo a nossa última contagem. 2 horas e 5. E 5, porque eu, como Ismael, tenho alguma precisão. Então... com créditos. Incluindo créditos. Os créditos já não me lembro, na verdade, se estão incluídos ou não. Talvez estejam fora os créditos. 2 horas e 8. A precisão é tudo nessa profissão nossa. Então... Desculpa, eu te interrompi. Porque você estava falando sobre o roteiro, de que as fases do roteiro. Exatamente. Pelas quais você passou. Primeiro ano, capturar os Sertões. Segundo ano, repensar os Sertões a partir da experiência de estar em Canudos. Espera aí, então 1 ano sem estar em Canudos, só trabalhando sobre o livro. É mais complicado que isso, porque na realidade tivemos 3 semanas no primeiro ano em Canudos e depois mais no segundo ano. Uhum. Mas no primeiro ano estávamos tentando capturar de facto o livro, e então, a partir do momento em que a alteração foi maior, em que os Sertões do Euclides já estavam divergindo para outra coisa, apesar de eu achar que provavelmente vai ser mais que Deus e o Diabo na Terra do Sol, mais do que essa coisa que eu não sei o nome do Sérgio Rezende, do Canudos. Do Guerra de Canudos, eu acho que chamava o filme. Guerra de Canudos. Guerra de Canudos, a minissérie da Globo, né? Mais do que isso, será mais próximo, de facto, dos Sertões. Será uma adaptação livre, mas será uma adaptação. Mas não tendo todos os elementos da primeira expedição, segunda expedição, terceira expedição, então aí eu não vou contar para vocês detalhes, porque é spoiler, eu não faço isso. Claro, temos que ver o filme. E fico sem vontade de fazer o filme e vocês de o verem. Então não posso ficar contando tudo sobre o roteiro. Mas a minha pergunta era sobre o título. Eu estou chegando agora. Ia chegar agorinha, Marina. Então, como já estávamos distantes de uma versão integral dos Sertões, aí nós decidimos mudar para um novo título, que é Selvageria. Selvageria era um título, era a ideia de uma tradução. Havia um grande escritor também francês, chamado Blaise Cendrars, e que era um grande fã dos Sertões. Ele adorava os Sertões. E ele queria fazer uma tradução para francês que nunca chegou a ser feita. E essa versão, essa tradução, chamava Sauvagerie, Selvageria. E, bom, ele não fez,
eu roubei, peguei nisso e então o título agora é Selvageria. Maravilha. Eu tenho uma pergunta agora para o Ismail, mas que eu gostaria que o Miguel também comentasse, que está na introdução deste livro aqui, que eu já citei, que é o Sertão Mar. Eu gosto muito dessa afirmação, que quando você diz, Ismail, que a tarefa da crítica, muitas vezes, envolve o gesto fundamental de apontar a diferença entre o projeto, a intenção e a realização, né? E aí você fala a frase que para mim é a fundamental, que é a obra que cria o autor e não o contrário. Então eu queria que vocês comentassem essa afirmação. Começo eu comentando? Você escreveu. Não, é o seguinte, a gente só pode reivindicar a autoria, seja uma obra cinematográfica, seja um livro, etc., uma vez que isso está realizado. E é esta obra que define a autoria, e não a intenção de ser autor, não é? E depois também tem um aspecto importante, que é o fato de, no meu caso, eu ser muito adepto daquele tipo de corpo a corpo com os filmes, no qual são os problemas que os filmes me trazem, as perguntas que a gente faz diante da obra, que vão engendrar uma tentativa de reflexão e uma busca de instrumentos os mais variados para pensar, não é, aquilo que o filme me trouxe como experiência. E não a ideia de fazer o caminho inverso, de chegar ao filme já cheio de teorias, não é, e buscar no filme aquilo que ilustra as teorias que eu já tenho antes de ter visto o filme, que é um dos aspectos chatos, inclusive no mundo acadêmico, isso acontece muito, né? Aquela espécie de ansiedade, de erudição, mostrar que está com bastante instrumentos de trabalho. Mas, na verdade, existe um aspecto que é fundamental, né, que é a ideia da intuição. A intuição crítica é fundamental, é ela que te traz problemas, né? Isso é em todas as áreas. Eu tenho amigos matemáticos que dizem que matemática é intuição. A demonstração de teoremas, as fórmulas, tudo isso é uma formalização de uma intuição. E eu rapidinho vou contar uma história famosa do Einstein no Brasil. Enquanto ele visitou, e teve um domingo que ele ia conhecer um pouco as atrações do Rio de Janeiro, tal, e o Cicerone passou o dia inteiro com o Einstein. E, ao longo da conversa que eles tiveram, assim, em alguns momentos o Cicerone parava, enquanto o Einstein observava a cidade e tal, e escrevia alguma coisa. Depois de várias vezes que isso aconteceu, o Einstein, mais para o fim do dia, resolveu perguntar. Ele falou, será que ele está fazendo observações sobre a minha olhada para as coisas? Eu falei, você, por que você está toda hora anotando? Aí o Cicerone disse, não, sabe como é que é? Toda vez que eu tenho uma ideia, eu anoto para não esquecer. Daí o Cicerone teve a infelicidade de perguntar, e o senhor também não anota suas ideias? O Einstein falou, não preciso, eu só tive uma ideia na vida. Maravilhoso. Eu concordo absolutamente com tudo, com o Einstein, com a história, com o Ismael. Eu acho que no cinema há uma relação entre um filme e um espectador. E essa relação, as relações são sempre também relações de poder. Então, se por exemplo um filme impõe demasiado ao espectador, qual é o lugar do espectador? O espectador de cinema já é passivo por natureza. Fica sentado, tem a opção de sair da sala, se não estiver gostando, mas se não, há uma relação de passividade. Então, se um filme prega para ele o que é que você deve sentir neste momento, o que é que você deve pensar neste momento, às vezes, de facto, o diretor acha que tem mais que uma ideia. E os diretores não têm mais que uma ideia. Nos dias bons têm uma ideia. Nos outros não têm nenhuma.
Então, eu acho que mais do que passar ideias, eu acho que é preciso mostrar, partilhar coisas com o espectador, acreditando sempre que o espectador terá capacidade para pegar algo no filme, que não é imposta. Ou seja, é o espectador que aceita o filme. Não é o filme que tem essa relação de ditador com o espectador, impondo algo. Cabe ao espectador pegar nas coisas do filme. Eu implico até com sinopse, às vezes. Sinopse, sabe? De jornal. Eu falo, conta demais, me falou demais. Eu quero descobrir, quero ver se o filme me conta isso e não saber de antemão do que se trata. Então, muitas vezes, eu nem leio nada, eu gosto de chegar e tem tudo a ver. Agora, Miguel, eu queria te perguntar uma coisa. Você trabalhou muito tempo como crítico e na história do cinema a gente tem exemplos de cineastas muito interessantes que trabalharam como críticos antes de realizarem seus filmes, né? Aqui no Brasil a gente tem um exemplo do Kleber Mendonça, lá no Velho Vaga a gente tem Truffaut, Godard, enfim, e você também tem essa mesma trajetória. Eu queria saber como que o crítico Miguel forjou o Miguel realizador. O crítico Miguel era inferior ao Godard e ao Truffaut. O Kleber é meu amigo, nunca li, então não sei se era bom, se era mau. Eu não era muito bom. Mas posso falar a verdade? Claro. Então, a verdade é que eu fiz a escola de cinema em Lisboa e era muito mau aluno. Era péssimo. Era o pior da turma. Então, era tão mau que fui parar em produção. Acabei em produção. Peço desculpa às pessoas de produção, mas aquilo era mesmo fim de linha na escola. Ninguém queria fazer produção. E eu era péssimo. Eu sou muito melhor a desorganizar do que a organizar a coisa. Então, quando terminou a escola, ninguém queria me contratar para um filme, não é? Porque todo mundo sabia que eu era péssimo. Eu achei isso normal, acho sensato que ninguém me quisesse numa equipa. Então, eu não tinha nada para fazer, saí da escola, não sabia o que ia fazer na vida e queria dirigir filmes, mas parecia algo distante. E então tinha uma amiga que trabalhava num jornal e perguntou para mim: você acha que pode escrever sobre cinema, fazer crítica? Eu disse: acho que não, mas vamos tentar. Mas é o que temos para hoje, vamos. Vamos tentar. Então, fui contratado e passei 5 anos que foram importantes, de facto, para mim, porque, para os leitores do jornal, não sei. Para mim foi importante porque se tornou mais claro. Eu tinha uma relação muito intuitiva como espectador de cinema. Ou seja, havia filmes que eu não gostava nada, havia filmes que eu gostava muito, e o facto de ter que pensar sobre os filmes, sobre o meu gosto e o meu desgosto relativamente ao cinema, obrigou-me a estruturar um pouco a minha cabeça. Então, segui escrevendo e tinha a fama, tinha a reputação de ser um crítico muito exigente, muito rigoroso. E então classificava muito mal a maioria dos filmes, não gostava da maior parte dos filmes, e houve uma altura, passado esses 5 anos, concorri a um edital para fazer um curta, e eu acho que o júri desse edital pensou: bom, vamos dar uma lição a esse idiota. Vamos mostrar para ele como é difícil dirigir filme. E, de facto, deram-me dinheiro, eu dirigi esse primeiro curta, que é muito mau, mas ninguém reparou. Como é o título do filme? Se chama Entretanto. Entretanto. Mas não havia... Os outros críticos eram muito mais generosos que eu, então disseram: não, tá bom, tá bom. E eu segui a fazer filmes e, entretanto, melhorei um pouco. Os seus filmes passaram aqui no Brasil. Eu não sei quem aqui da plateia viu os filmes do Miguel, aquele querido mês de agosto. Tabu. Tabu. Tabu tem, inclusive... Vai passar aqui amanhã. Amanhã,
Olha, chegou o recado bem na hora. Tabu passa amanhã no Cinema da Praça, às 17 horas. Gratuito, com distribuição de ingressos antes. Mas você vai passar no Cinema da Praça? Deve ser ali, ótimo. Olha, tem algumas perguntas aqui da plateia, eu já vou fazê-las. Eu queria só pedir para o Ismael comentar também uma outra parte do livro dele, que é o tema, inclusive está no título do livro, que é justamente a estética da fome. Eu acho que nosso tempo já está chegando ao fim, eu não queria acabar sem passar por isso. Bom, você fala de abordar o cinema novo no início dos anos 60, trabalhar a metáfora que permite nomear um estilo de fazer cinema, um estilo que procura redefinir a relação do cineasta brasileiro com a carência de recursos. E aí você fala que a estética da fome faz da fraqueza a sua força, ela transforma em ato de linguagem o que até então era um dado técnico somente. Queria só que você comentasse um pouquinho desse Nordeste visto pelos olhares dos cineastas dos anos 60. Não, aí a ênfase é em deixar claro o seguinte, que a estética da fome não é porque uma temática dos filmes como Vidas Secas, do Nelson Pereira dos Santos, Os Fuzis, do Rui Guerra, O Deus do Diabo na Terra do Sol, do Glauber Rocha, etc., estão tendo como núcleo temático a questão da pobreza, da fome. Não é a estética não é o filme sobre a fome, porque é exatamente a linguagem inventada a partir da ausência de recursos, da escassez de recursos. Então, câmeras leves, a reflex, na época, que era distante do equipamento pesado da indústria, câmera na mão, havia câmeras que eram extraordinários, o mais famoso deles é o D.B. Luft, que é grande fotógrafo, que é, acima de tudo, um grande câmera, que construiu uma linguagem que a gente vê muito claro no Deus do Diabo, que aí é o Valdemar Lima, o fotógrafo, e que define novas formas também de fazer a composição das cenas, a maneira de controlar a montagem. Tem, inclusive, são cortes muito mais descontínuos do que a ideia da linguagem clássica hollywoodiana, que a gente chama a montagem invisível. Fazer o espectador se debruçar o máximo possível para dentro do mundo ficcional, sem estar tendo sinais muito claros de qual é o processo que está sendo usado para narrar ou dramatizar as situações. Então, essa ideia da tela-janela, não é assim que é a linguagem desse cinema moderno. Tal. Então, é mais para marcar que a estética não é o tema do filme que define isso. Você pode ter, por exemplo, como no caso, no Velho Wagner, na França, tinha muito câmera na mão também, o Godard, e não tinha nada a ver com os temas do cinema novo, eram outros temas lá em Paris, outra história, outro tipo de situação. Não sei se eu aproveito para emendar aqui numa observação final sobre o Deus do Diabo. Claro. Não, eu só queria lembrar que é uma obra assim, fundamental, de uma força extraordinária, e, ao mesmo tempo, nesse impulso de fazer uma síntese da história do sertão, passando por duas experiências que foram emblemáticas, que é a do episódio de Canudos, que não foi o único desses episódios de liderança religiosa que estabelece uma proposta de adesão a toda uma série de práticas para se preparar para o fim do mundo. E também a questão do cangaço, que é onde está presente a figura do bandido social, que é um conceito do Eric Hobsbawm, o historiador inglês, que trabalha com muitos tipos de bandido social em meio rural, inclusive na Europa. Países da Europa do Leste, por exemplo, e no Brasil, e também na Itália. O Salvatore Giuliano, que tem um fantástico filme do Francesco Rossi, do início dos anos 60, filme esse ao qual Glauber assistiu em 62, que o filme passou aqui, que é uma outra modalidade de bandido social, e o cangaceiro é também
lá presente no livro do Hobsbawm, inclusive com fotos, mas as fotos do cangaceiro do Lima Barreto, do filme da Vera Cruz de 53, não do Glauber. Agora, o que eu queria marcar é que, nesse processo, o Glauber tem essa vontade de síntese muito grande, né, que eu acho que traz alguns paralelos com o próprio livro. Porque o Euclides da Cunha, quando ele dramatiza essa história da natureza, né, ele faz um resumo de um processo evolutivo de séculos, né, de eras geológicas. Né, e ele quer chegar nesse processo ao episódio que tanto o deixou perplexo. Né? E na medida em que ele vai caminhando... É incrível isso. E na medida em que ele vai caminhando, esse drama vai se avolumando, não é? Até chegar à situação do massacre e a esse texto tão contundente na acusação que ele endereça ao próprio Exército e à República. Né? Agora, o que é interessante no caso do Glauber é que ele, nessa síntese do Deus e Diabo, ele tem que se afastar muito de uma representação realista, né? E ele faz esse estilo muito condensado, que são décadas de história que são resumidas numa cena ou numa sequência. E, no caso, nós temos todo um meio século de história do sertão que estão ali na vida desse casal. E agora, quando eu falei em etapas, é porque é exatamente isso, né? Ele tem uma estrutura que chama de epocal, né? A figura que vai se desdobrando, né? E cada nova etapa tem diretamente a ver com a anterior, mas representa uma certa contradição em relação à anterior. Como aqui, né? A ideia do sertão vai virar mar aparece na voz do líder religioso, né? Que convoca as pessoas para a salvação nesta chave. Depois, quando Manuel e Rosa passam a acompanhar o cangaço e o Manuel se transforma em cangaceiro, é o Corisco quem é o porta-voz da profecia. Ele que vai falar, eu vou continuar a luta. Ele é um vingador, ele fala, vou continuar a luta para desarrumar o arrumado, até que o sertão vire mar e o mar vire sertão. E tem um negócio extraordinário. A voz do Sebastião, que é em cena interpretado pelo Átila Iorio, que é um ator que já tinha feito Barravento com Glauber, a voz é do Otton Bastos. Alguém reconheceu a voz do Otton Bastos? É incrível, né? É a mesma voz do Corisco, que é o Otton Bastos, que é o ator. Então, é a mesma voz que vai enunciando essa profecia do sertão virar mar, até que, finalmente, depois da morte do Corisco, em que Manuel e Rosa estão disponíveis para um futuro, né, tem a desabalada corrida dos dois, e vem aquele momento em que, como todo narrador oral da tradição, há um momento final em que ele vem com um conselho. Né? Ele vem dar o conselho, olha, está contada a minha história, verdade e imaginação, espero que o senhor tenha aprendido uma lição. Que assim, mal dividido, este mundo anda errado. A terra é do homem, não é de Deus nem do diabo. E aí o refrão, não é de Deus, não é de Deus nem do diabo, fica, e vem um coro e fica repetindo. E o sertão vai virar mar e o mar vai virar sertão. E essa cena dessa desabalada corrida pela Caatinga tem um corte. E o que vem no corte? Vem o mar. O filme termina com um plano extraordinário da entrada do mar em cena, um mar revolto, mas o mar entra para o olhar do espectador, dentro da montagem do filme. Não significa que o Manuel e Rosa chegaram ao mar, porque o mar é o futuro. Porque esse filme foi feito em 1963, embora só tenha sido exibido a partir da sua exibição em Cannes, que foi usada pelo Glauber como estratégia para ter um tipo de repercussão fora, para quando voltasse, evitasse a censura, porque nós já tínhamos tido, né, o golpe em março de 64, o filme foi lançado um pouco adiante, e aí o filme totalmente concebido em 63, naquele momento de expectativa pelas reformas de base, naquele momento de expectativas por uma passagem a um novo momento da história brasileira, ele se configurou como uma alegoria da esperança. Não é? E essa alegoria da esperança, dirigida a uma certeza de que no futuro nós teremos o sertão virando mar,
vista de hoje, né, me faz lembrar a frase que ontem o historiador, né, o Zé Murilo de Carvalho, disse que o Brasil era o país dos sonhos desfeitos, né? Então, se em 63 a alegoria do Deus Diabo é a alegoria da esperança, hoje é a alegoria dos sonhos desfeitos, né? Estamos vivendo um momento que exatamente corresponde ao que logo se sucedeu, né, a esse momento em que o filme foi feito, né? E, de novo, talvez precisamos de um novo Glauber que nos traga uma profecia, né, trabalhar de maneira tão extraordinária que possa constituir uma alegoria da esperança, né? Vamos ver. Eu queria também dizer, eu ontem também estive aqui a assistir a essa mesa do Zé Murilo, que foi incrível, adorei ouvi-lo, é muito lúcido, apesar do pessimismo, precisamente por causa do pessimismo, é muito lúcido, mas eu queria também terminar com uma pequena nota de esperança. Fernanda, obrigado por me teres aqui também. Obrigado, Filipe, e continuem, porque eu acho que é muito visto de Portugal, lá em Portugal, nós vemos a televisão, lemos os jornais e ficamos um pouco deprimidos. Então, estar aqui a participar no Filipe e ver brasileiros pensando o Brasil, pensando a literatura, pensando a história, pensando a sociedade, eu acho que é uma coisa positiva, não é? Então, é melhor do que aquilo que eu assisto lá na televisão sobre o Brasil em Portugal, ou que leio nos jornais, e fazer parte, mesmo que aqui seja... Tenho consciência que aqui é uma bolha que não é repercutida no resto da sociedade, mas eu acho que é importante continuar a existir espaços onde o Brasil se pense a si próprio. E obrigado por estar aqui e participar disso. Obrigada a você, Miguel, por estar aqui com a gente. Você vem quando para o Brasil? Para começar Canudos, a filmar? É? Para Canudos. Ah. Não, eu, em janeiro, vou começar a viver em Canudos. Vou procurar lá uma casinha em Canudos para morar. E vou ficar em Canudos, eu acho que a maior parte do ano de 2020. De 2020. Então, um filme para 2020... Não, um filme para 2021. De 2h08. Com o genérico, com os créditos. Com os créditos, com os genéricos, eles chamam de genéricos, muito bom. Eu queria terminar dando também um outro aviso, que também está sendo lançado aqui, o livro Ismael Xavier, um pensador do cinema brasileiro, que é uma reunião de artigos, né, que dissecam a biografia, a teoria e o legado de Ismael Xavier, lançado pelas edições César. Legado, apesar de ele ainda estar vivo e produzindo, não sei por que fala legado, eu li porque estava escrito, mas, na verdade, é uma obra assim, ainda em construção. Bom, essa fala do Miguel me lembrou uma fala da professora Valnice, quando ela abriu a Flip, este ano, e ela falou uma coisa, eu não vou saber reproduzir exatamente as palavras, mas a intenção era essa, que nós temos que ler os sertões todos os dias, se possível. Todo dia, agora todo dia. Para lembrarmos de como o Brasil trata, enfim, da violência contra os pobres, da truculência das autoridades, e ela fez paralelos com o Brasil de hoje contra os jovens negros que são assassinados todos os dias, uma fala que ficou comigo durante essa flip toda,
E aí, então, queria aproveitar e emprestar as palavras da professora para também agradecer a vocês. E quer falar mais alguma coisa, Ismael? Não, tinha perguntas aí da plateia que você falou? Tinha, mas eu acho que depois dessa apoteose, tem um mandamento da mesa da Flip que é assim, saia no auge. E eu achei que era um auge. Então eu resolvi. Então, muito obrigada a vocês, muito obrigada a Flip, muito obrigada a Fernanda, muito obrigada, enfim, vida longa a Flip. Obrigado.